Agora foi. Nesse papelzinho, vocês vão escrever, né? Não, a gente não vai precisar compartilhar depois, não. É só para a gente mesmo refletir, cada uma de nós, né? 3 qualidades, né? Virtudes, potencialidades, habilidades, né? Pode ser uma dessas 3. E uma dificuldade, vulnerabilidade e fraqueza. Então, repetindo. 3 pode ser uma das 3. Potencialidades, habilidades, virtude e uma vulnerabilidade, fraqueza ou defeito. Tá bom? Rapidinho, só para a gente pensar juntas, refletir. 3 potencialidades, habilidades ou virtudes. E uma vulnerabilidade, fraqueza, defeito. Tá, não tem problema não. Tem problema não, dá pra... Foi? Ah, tá, tô esperando o lápis, né? Esse... Os meninos podem escrever depois também, pensar. É para todo mundo, né? Vergonha. Foi? Falta alguém aí? Não, não, para vocês mesmo. Então foi, né? E aí, como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Mas acharam mais fácil o quê? Uma só, colocar uma dificuldade, uma fraqueza? Ou as virtudes? A fraqueza sempre é mais fácil, né? Sim. Você acha mais difícil? Que bom. Ah, então que bom, que bom. É pra gente agradecer a Deus por isso, que é bom, que é fácil. Para mim também sempre foi muito difícil, né? Olhar para as habilidades, para as coisas boas, né? Sempre olhava mais foco no defeito, né? Na verdade, a gente, né, nós mulheres, sempre nos cobramos muito. Então, geralmente, né, é mais fácil a gente pensar só nos defeitos, só nas fraquezas, do que pensar nas coisas, nas habilidades e nas potencialidades que a gente tem, né? Então, só quis mesmo para a gente pensar, refletir juntas, cada uma. Né, eu sempre tento fazer esse exercício também, de escrever. Né, a escrita ajuda muito a gente a elaborar, às vezes, o que a gente sente, né, que a gente não consegue colocar para fora, às vezes, com a palavra, né, falada. Então, a escrita ajuda bastante. Né, até os psicólogos falam sobre isso. Então, só para a gente pensar, né, que, às vezes, é muito mais fácil a gente olhar para as fraquezas. Né. A gente, na verdade, não aprendeu, né, a se olhar com carinho, com respeito. Né? A gente sempre vê
imperfeições. E até aquelas coisas, defeitos que a gente tem, que podem se tornar coisas positivas, que a gente pode aprender, crescer, a gente só olha como imperfeição, né? A gente bota a barreira. Não, isso aqui eu sou, por exemplo, eu tenho um defeito, né, que meu marido está ali para confirmar, que eu sou uma pessoa um pouquinho desorganizada, né? Então, por muito tempo, eu ficava, não, sou desorganizada. Então, assim, hoje eu já consigo tentar olhar para isso. Não, eu preciso melhorar. Então, nos meus estudos, por exemplo, eu tento fazer uma listinha de tarefas, né, para, né, de alguma forma, melhorar isso aí, que eu sei que eu tenho essa dificuldade, né? Então, muitas vezes é difícil, porque a gente só olha para essas imperfeições e a gente não quer falar delas. Não, eu sou assim, mas não vou tocar nisso, não quero falar sobre isso, né? E a gente acaba não conseguindo viver de uma maneira mais leve, né, por conta disso. Então, agora, para a gente compartilhar, está lá em Juízes, capítulo 4, versos de 4 a 9. A gente vai ler. Mas, como é um bate-papo, eu não vou, né, fazer aquele sermão bem presbiteriano, falando só dos versículos, não. A gente vai compartilhar mais experiências também. Amém? Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Bom, né? Eu gosto muito da história de Débora, porque desde pequenininha, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sempre gostei muito de falar na igreja, né? Desde pequenininha eu falava, depois fiquei com vergonha, começava a ficar inibida. E a gente sabe que, infelizmente, né, graças a Deus estamos melhorando nisso, as mulheres nunca tinham muita oportunidade, né, quando eu era criança, né, de poder falar. Mulher não podia ser, né, preletora e tudo mais. Então, eu meio que travei nisso aí. E eu gosto muito da história de Débora, né, porque prova como que Deus trabalha da sua forma, né, de forma diferente do que a gente, ser humano, espera, cria expectativas, né? Então, Débora é essa profetisa, né, que na época, como a gente sabe, né, as mulheres não eram nem consideradas seres humanos, praticamente. Então, Débora não se importou com isso. Isso para ela não foi uma barreira. Ela sabia quem ela era em Deus. Não, o Senhor me entregou esse propósito, o Senhor me entregou essa missão, e eu vou cumpri-la. Então, nesses versículos aqui que a gente leu, Débora não se importa com a opinião dos outros. Imagina, naquela época, uma nação sendo governada, liderada por uma mulher. Ela não deu ouvidos a isso, porque ela sabia que quem estava com ela era Deus. Quem tinha dado a missão para ela era Deus. E por isso ela fala com tanta certeza nesses versículos que ela sabia, né, que o Senhor entregaria, né, essa honra, né, as mãos dos inimigos nas mãos de uma mulher, né? Os inimigos nas mãos de uma mulher. Então, é isso que eu queria, né, a partir desse ponto da história de Débora, para a gente falar, né, que o pecado, como a gente sabe, distorceu, né, a nossa identidade, né? Então, por isso que hoje, né, todo ser humano tem muita dificuldade de olhar para dentro de si, né? A gente sempre consegue olhar para o outro, ver as coisas boas que o outro faz, as coisas ruins também, mas quando é para a gente olhar para dentro da gente, sempre é mais difícil, né? Quando a gente vai lá para a gente se analisar, se autoanalisar, se autoavaliar, é sempre um processo muito mais difícil, né? Todo ser humano, às vezes, evita passar por certas situações, né, processos de autoconhecimento, porque é difícil e é doloroso mesmo. Mas, então, né, voltando a Débora aqui nesse caso, a nossa identidade, né, foi distorcida por causa do pecado. Mas quem a gente é, né, como o Socorro falou, né, a Bíblia diz para a gente quem a gente é, né, que a gente é criada
a imagem e semelhança de Deus, né? Criadas com propósito. Não é à toa que a gente tem, sabe, que tia Cris canta. Não é à toa que tia Lia trabalha, né, lidera lá esqueci o nome agora. Uma ótica. Não é à toa, gente. A gente foi criada por Deus com um propósito. E para cumprir um propósito, né, na sociedade, no mundo, assim como Débora. Né? Então, mas o pecado, ele distorceu tudo isso. Então, por isso que hoje a gente tem muita dificuldade de conseguir enxergar isso. Né? A gente acha que a gente é incapaz, a gente acha que a gente não vai conseguir. É sempre assim, né? E como eu falei, né, quem a gente é? Né? A gente é filha, né? Socorro também falou, então Deus está confirmando. Né? A gente é filha amada, mas a gente também, né, somos, né, pecadoras, né? Somos falhas, né? E a nossa identidade, por isso, tem que sempre estar pautada no nosso Pai, porque é um autoconhecimento que é sadio, onde a gente não se acha mais do que a gente é e nem se acha menos, né? A gente tem uma certeza de quem a gente é de uma maneira saudável, porque a gente reconhece os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos, os nossos pecados, a gente sabe das nossas fraquezas, né? E por que o autoconhecimento é importante? Santo Agostinho tem uma frase, né, que ele fala, conhecer-me, bem curtinha, e conhecer-te. Então, à medida que a gente se conhece, a gente conhece mais a Deus, porque a gente vai buscar respostas, né, para entender por que eu sou assim, por que eu faço assim, por que eu reajo assim, e até mesmo pedir o auxílio de Deus em determinadas situações, onde, né, as nossas emoções falam mais alto, onde a gente não consegue lidar, e fica nesse ciclo. Né, e a gente conhece mais a Deus e a gente conhece melhor quem a gente é, né? Porque, como o Socorro falou, ele sabe, né? Ele não precisa que a gente fale, apesar de que falar é curador também, é libertador, colocar para Deus isso, mas ele não precisa que a gente fale, porque ele conhece, nos sonda, né? Melhor do que ninguém, melhor que a gente mesmo ele conhece. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece, e mais a gente se conhece, mais a gente conhece a Deus. Quanto mais nos conhecemos, mais conhecemos o sentido da nossa existência, né? Para que a gente veio ao mundo? Para que eu estou no mundo, né? Os motivos que fazem ser quem eu sou e a forma como eu ajo, né? Porque às vezes a gente não entende por que eu sou mais estressada em tal situação. A gente não para pensar. Às vezes a gente se sente assim numa situação, e um exercício que eu tenho aprendido depois de muitos anos de terapia é isso. Não, peraí, por que eu me sinto assim? O que aconteceu? Né? Às vezes a gente tem que fazer essas perguntas. E a gente se entende, né? A gente sabe quem a gente é e a gente começa a entender. Por que eu ajo assim? Então, de repente, em determinada situação, eu vou ficar mais quieta no meu canto, que eu sei que se eu me meter nisso aí, eu vou me estressar, eu não vou ficar bem, por exemplo. Né? Também tem algumas frases, né? Uma frase que eu ouvi num filme, nem lembro, mas não tenho certeza se era um filme. Eu achava que era de Um Amor para Recordar, mas eu acho que não. Depois eu procurei na internet, mas acho que não. Mas é uma dessas comédias românticas, né? Descubra quem você é e seja você de propósito. Nesse caso aqui, eu, né, me apropriei dessa palavra de propósito, no sentido mesmo da gente tomar para a gente o propósito que Deus tem para a gente, né? Para a gente entender isso, quem a gente é e descobrir, né, assumir. Não, eu, Paulinha, por exemplo, eu sei que eu gosto de falar. Hoje, depois de muitos anos, né, eu posso dizer que eu gosto de falar. Porque por muito tempo eu fiquei, não, mas eu não vou falar não, porque o que os outros vão pensar de mim se eu falar? Eu falo assim, eu falo daquele jeito. Né? Então, hoje eu posso dizer isso porque eu consegui entender quem eu sou. Né? Ainda estou, né, todos nós estamos sempre em ajuste, na verdade. Consegui entender essa parte do processo. Né? Mas também sei que eu tenho problemas com ansiedade. Então, em determinadas situações, né, eu vou saber ali tentar entender o meu limite, né? Mas, como eu já falei, conhecer-se é doloroso, né? Faz a gente revisitar histórias dolorosas, né, capítulos difíceis da nossa infância. A gente até leu aqui um livro no Projeto Seara, do Brennan Manning, que falava sobre isso, né? Que desde a infância, né, na infância que a gente vai formando a nossa personalidade, a nossa identidade. E, às vezes, acontecem coisas lá na infância que a gente não sabe por que hoje, na vida adulta, eu reajo assim, eu tenho essa maneira de agir, eu penso desse jeito, né? E isso tudo foi lá desde a infância. Então, às vezes, para a gente se conhecer, a gente precisa revisitar esses momentos. E não é fácil, né? Às vezes é doloroso, é triste, mas para haver cura, para haver, né, a gente andar mais um cadinho, subir mais um degrau, precisa mexer, né? Assim como toda ferida precisa dar uma
mexidinha ali para que possa vir a sarar. Então, não é um mar de rosas, né? Teremos que lidar com os nossos espinhos. Então, para mim, como eu falei, né, eu acho que eu vou falar aqui. Então, hoje eu acho que pela primeira vez, né, eu tive várias confirmações essa semana. Pela primeira vez eu vou falar isso assim para todo mundo ouvir, né? Que eu sempre falei para alguns amigos, algumas pessoas, né? Mas hoje Deus me incomodou, na verdade, desde a semana passada, até a minha amiga que estaria aqui hoje, mas não pôde vir, que ela está passando mal, aí não conseguiu. Ela já tinha me falado isso, e uma outra pessoa que não tinha nada a ver me falou. E eu, nossa Deus, acho que chegou a hora de eu falar para as pessoas, né? E quando eu tinha 17 anos, algumas pessoas aqui da igreja sabem, eu sofri um abuso sexual. E dali para cá, né, eu já tinha problemas com ansiedade desde novinha, né, mas não da forma que eu cheguei a, né, ficar com síndrome do pânico e tudo mais. Então, né, dali desenvolvi síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade, tudo foi, né, se agravando. Mas hoje eu entendo assim bem claramente todos, né, olhando assim para minha vida, hoje eu falo, nossa Deus, eu estou onde eu deveria estar, né? Porque quando eu tinha essa idade, eu estava terminando o ensino médio com essa minha amiga até que viria aqui hoje, e a gente queria ser missionária, né? A gente não queria nem fazer faculdade, de verdade. A gente estava assim, não quero saber de faculdade. Eu lembro que quando eu fiz o Enem, eu e ela, a gente falava assim, ai, não quero nem passar, porque eu quero estar lá na Jocum, a gente quer estar em outro lugar, a gente não quer estar aqui. Então, a gente... Foi até inesperado quando eu passei para a faculdade. Eu falei assim, ai, meu Deus, né? Não era isso que eu queria. E aconteceram um monte de coisas, né? Nesse mesmo ano, aconteceu isso comigo, a mãe dela descobriu um câncer. Então, a nossa vida virou assim, né? A gente pensou, poxa, Deus tacou cal nos sonhos da gente. A gente queria um sonho, né, de levar a palavra dele, né, de viver para ele. Então, parece, né, que Deus mudou toda a história, né? E por muitos anos, há um bom tempo, eu e essa amiga, a gente ficava tentando entender, poxa, será mesmo que Deus tacou cal nos sonhos da gente? Será que ele engavetou isso? Será que não, né? Qual é o sentido de tudo isso ter acontecido, né? E hoje eu entendo, essa minha amiga também, que a gente está onde a gente deveria estar. Hoje eu sei que na minha profissão, né, compartilhando a minha história, ajudando outras pessoas, até mesmo com transtorno de ansiedade, eu estou fazendo a missão, né? E hoje eu consigo compreender isso. Depois de um bom tempo, né, demorei a entender, mas hoje Deus me confirmou isso, né? Então, a gente entender as nossas experiências e as nossas, né, histórias e conseguir enxergá-las como forma de crescimento, né, como forma da gente ajudar outras pessoas, edificar outras pessoas, porque eu sei que se eu estou viva aqui hoje, né, e consegui depois conhecer meu marido, que me ajudou muito, que foi meu parceiro, passou comigo tanta crise, né, tanto problema, tanta depressão, tanta luta, né, e estava lá comigo, às vezes até sem entender, sem saber como me ajudar, né, e estava lá, e Deus separou essa pessoa para estar comigo, né, e hoje eu sei, né, que tudo isso que eu passei, né, de certa forma, é para a glória de Deus e é para que outras vidas possam ser curadas, possam ser restauradas também. Então, o autoconhecimento, ele nos leva a nos conhecermos como seres únicos e especiais, criados segundo a imagem e semelhança de Deus e selados, né, o nosso selinho, né, a nossa marca ali do Espírito Santo. Descobrir também nossos dons e talentos para utilizá-los para a glória de Deus. Reconhecer nossos pontos fracos e nossos pecados que precisam ser trabalhados. Entender o nosso papel na sociedade e no reino de Deus, né, e também sermos mais empáticos, né? Porque quando a gente vai se conhecendo, a gente sabe que a gente, né, as nossas fraquezas, a gente sabe as nossas dificuldades, e a gente olha para o outro, né? Como a gente entende que a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente é falho, a gente olha para o outro com mais carinho também, né? A gente tenta entender a história do outro, tenta entender por que às vezes a pessoa age assim, né? A gente se coloca mais no lugar das pessoas. Como eu falei, né, muitos de nós, às vezes, evitamos esse processo de autoconhecimento porque a gente tem medo, né? E é difícil mesmo, né? Como eu falei, é um processo doloroso, né? Até você conseguir começar a desabrochar, a florescer, né? É duro, né? É difícil. Mas quanto menos a gente se conhece, menos a gente utiliza o nosso potencial, né? Menos a gente sabe,
né, o que Deus tem para a gente. Eu lembro também que nessa fase, né, então eu parei de falar na igreja, tinha mais dificuldade, porque até uma época que eu ficava com vergonha, me chamavam, eu não queria, porque desde adolescente aqui, quando tinha a UPA, né, a gente fazia, todos os jovens pregavam e tudo mais, e depois eu comecei, não quero mais falar nada, vou ficar na minha, não vou, né, e hoje, até para estar aqui, se fosse um tempo atrás, eu acho que eu nem aceitaria, não vou aceitar, não. Para que eu vou falar? Tenho certeza que é eu, que Deus quer que eu fale, né? Então, isso é um exemplo, eu falo mesmo para vocês, né? Até Socorro comentou, é difícil, até a gente chegar, né, entender que esse é o propósito que Deus tem para a gente, né? Hoje eu consigo ver, né, que Deus me fez para falar, né, que Ele me dotou com essa habilidade de falar, de escrever, que eu também gosto. Então, depois, né, quando a gente se conhece, a gente entende, não, eu gosto de falar assim, né, e Deus que colocou esse propósito, né, na minha vida. Ele que me desenhou para ser assim, para falar, para ajudar outras pessoas, para edificar outras pessoas. Deus que me fez, né, ser uma artesã, para doar o meu serviço para outras pessoas, né, Tia Ide? Para abençoar outras pessoas. Então, tudo isso, quando a gente se conhece, a gente conhece as nossas habilidades, o nosso potencial, e a gente pode dar o nosso melhor, né, para Deus, para o reino, para edificar a vida das outras pessoas. E quem não se conhece, né, não se aceita, dificilmente consegue, né, lidar com o outro, né? Então, sempre assim, na verdade, né, até o Charlie Brown tem uma música muito antiga que fala, né, o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, né? E isso é muito verdade, porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, né, dificilmente, às vezes a gente joga para cima do outro, né? Às vezes o que não é do outro, a gente transfere para o outro. Ah, mas fulano me deixou com raiva. Mas, né, claro que fulano pode ter feito alguma coisa que desenvolveu raiva na gente. Mas a raiva é minha, não é de fulano, né? Então, eu que preciso trabalhar essa raiva e lidar, né? Ver como eu posso lidar com essa raiva, né? O que eu vou fazer com isso que me fizeram, né? Que fizeram comigo. Então, o autoconhecimento sadio, né, é isso, a gente aceitar, né, buscar a nossa identidade, né, própria, aceitando quem a gente é, mas sem nos conformarmos, né, com quem a gente é também, né? Não assim, eu sou assim, eu sou preguiçosa, eu sou desorganizada, então vou descansar nisso. É nisso aí que eu vou ficar. Não, sou preguiçosa, sou desorganizada, estou falando de mim, tá? Meu marido até me olhando ali. Sou preguiçosa, sou desorganizada, então eu vou descansar nisso. Vou ficar aqui porque eu sou assim mesmo, né? Síndrome da Gabriela. Não vou fazer nada para mudar isso. Não, não é isso. Isso não é autoconhecimento sadio, né? O autoconhecimento sadio é a gente entender que a gente é criada por Deus, dotada de capacidade, de habilidade, né? Mas também a gente tem defeitos, a gente tem pecados, e a gente precisa lidar com isso, né? Como forma de evoluir, de crescer. Então, Deus nos fez, né? A gente precisa entender que Deus nos fez singulares, especiais, insubstituíveis, amadas, né? Amados de Deus também, mas também como seres incompletos, né? E sempre em remendo, sempre precisando ajustar uma coisa, ajustar outra. Tem uma amiga que ela sempre, às vezes, a gente pergunta, como é que você está? E ela fala, estou bem, mas sempre em ajustes, né? Sempre caminhando. A gente sempre vai estar nesse processo enquanto a gente estiver aqui, enquanto o Senhor não nos levar, né, ou vier nos buscar. A gente vai estar nesse processo, né? Sempre melhorando numa coisa, aí a gente descobre outra coisa que precisa melhorar. Nunca estaremos, né, completos. O ser humano, né, é inconsistente, né? Precisa sempre melhorar, sempre aprender. Então, é necessário a gente reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, e no processo de autoconhecimento a gente consegue, né, perceber isso. Reconhecer as nossas potencialidades, as nossas habilidades e conscientes daquilo que Deus deseja para nós, né? Quando a gente sabe quem é, não teme a visão dos outros sobre nós. Eu também, quem tem transtorno de ansiedade, sabe como a gente sempre pensa no que os outros vão pensar, né? É sempre aquela coisa, mas os outros vão pensar isso de mim. Se eu fizer isso, vão pensar isso de mim. Isso é uma prisão, né? Eu demorei muito tempo, ainda estou começando,
mas eu demorei muito tempo, eu deixei de fazer muita coisa por causa disso. Hoje eu sei, né? Hoje eu entendo que Deus tinha muitas outras coisas para eu fazer e por causa disso, o que vão pensar? Que eu vou, né? Então, isso é uma prisão, se torna uma prisão. Mas quando a gente sabe quem a gente é em Deus, sabe que a gente está cumprindo aquilo que Deus tem para a gente não teme a opinião dos outros. Não estou falando aqui para a gente agir de forma, né, assim, sem pensar no que os outros... Claro que tudo tem um limite, um equilíbrio, né? Não vou fazer coisas que possam escandalizar ou ferir as pessoas, não é isso. Mas, às vezes, coisas bobas mesmo, que a gente, não vou fazer isso não, porque o que vão pensar de mim? E você sabe que o que você está fazendo, Deus confirmou para você, né? Você sabe que é um propósito de Deus e a gente está com vergonha, está lá com medo do que os outros vão pensar, né? Então, isso se torna uma prisão e é um impedimento para a gente alcançar, né, isso na nossa vida. Mas como que a gente pode, agora de maneira prática, né, despertar, desabrochar e florescer para ser, né, aqui no caso, a mulher que Deus deseja, né, a mulher que Deus sonhou que a gente fosse, né? Primeiro, botei aqui, não fui presbiteriana, 5 pontos. Número 1, vá mesmo com medo, né? Com medo ou sem medo, né? A gente precisa pôr para fora, a gente precisa brilhar, né? Brilhar a nossa luz, né? Então, muitas vezes a gente fica com medo de fazer as coisas, né? Seja no trabalho, seja na família, em casa, alguma coisa, a gente fica com medo e a gente, na tendência, né? Eu já fiz muito isso, ainda faço às vezes por conta da ansiedade também. A tendência da gente é fugir, não é enfrentar. Né? Por exemplo, como eu falei, eu desenvolvi síndrome do pânico. Até hoje, eu tenho muito medo de andar sozinha de ônibus, Uber, eu ainda não consigo pegar sozinha. Então, assim, mas às vezes eu falo assim, não, eu vou enfrentar, eu vou tentar ir. Eu vou com medo, mas às vezes estou ali tremendo, mas estou indo, porque a gente não tem como fugir. Se a gente não enfrentar, não vai ter cura, né? Então, a gente precisa para tudo isso na nossa vida, até coisas pequenas, falar. Eu lembro também que se fosse, não vou falar nada lá na frente, não quero falar, não. No microfone, então, até pouco tempo atrás, eu não falaria no microfone de jeito nenhum. Mas com medo, com friozinho na barriga, nervosa, mas com medo a gente vai e vai fazendo mesmo, para a glória de Deus, né? Até falei aqui, botei o exemplo, meu medo de falar em público, de aparecer, né? Então, eu tinha muito medo disso, não vou não, porque vão pensar que eu estou querendo aparecer, se eu falar, vão pensar isso, né? Então, a gente ir, mesmo com medo, vai, né? Se Deus confirmou para você, se você tem paz no seu coração, a Bíblia nos fala que a paz, né, é o árbitro do nosso coração, então, se você sente paz naquilo, né, então faz, mesmo com medo, vai sim, porque Deus vai abençoar. E isso paralisa a gente, né? O medo paralisa, né? E a gente precisa perguntar, medo, né? Do que você tem medo, né? Qual é o meu medo? E a gente começar a fazer essas perguntas. Não é fácil, né? Mas a gente tentar, não, peraí, por que eu estou com medo disso? Mas, né, se acontecer, o que vai acontecer, né? O que pode acontecer? Porque a gente sempre fica nesse e se. O ansioso sempre fica, mas e se acontecer isso? Mas e se fizerem isso? Mas e se? Não, mas tá bom, e se fizer... O que eu posso fazer com isso? Né? A gente já traçar isso na nossa mente e ir enfrentando. Né? 2, acabar com a mentalidade do eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sou boa. Né? Até Socorro também falou, né, sobre isso. Então, Deus está confirmando aqui. Né? A gente tem muito isso, nós mulheres temos muito isso, né? De, eu não consigo, eu não sou boa, eu não vou dar conta, eu não posso. Não! Às vezes até, né, se criou uma coisa, não, de quem fala isso parece que está com o ego inflado, né? Mas não é isso. É a gente saber mesmo, se a gente falar que a gente não consegue, a gente não vai conseguir. Porque a gente vai ficar paralisado, vai ficar gastando energia, tempo naquilo ali, eu não vou conseguir. E a gente para, a gente não faz as coisas porque a gente fica só focado que eu não vou conseguir, que eu não posso, que eu não vou dar conta, né? Então, a gente precisa acabar com essa mentalidade, né? E isso a gente vai se confrontando, a gente vai se questionando, e vai orando, e vai buscando a Deus, e Ele vai nos ajudando a gente, né, conseguir, né, acabando com essa mentalidade de eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sou boa. Porque Deus nos fez capazes, né? Nos fez perfeitas, no sentido de perfeitas de não faltar nada, né? De ter características positivas, de ter potencialidades, habilidades, todas nós temos, né? Então, Deus nos fez perfeitas nesse sentido, né? Não a perfeição que estão nos comerciais, nas mídias, de corpo perfeito, dessas coisas, mas de perfeição de saber que Deus nos fez com detalhes e nos fez com características até mesmo físicas também, que só a gente tem, né? Então, a gente entender isso, né? Se dar conta disso, assumir isso pra gente. Porque quando a gente fala, a gente entende isso, né?
vai se tornando mais fácil a caminhada também. Em todas nós temos muitas coisas boas para colocar, né, para fora, né? Muitas coisas boas dentro de nós que Deus nos deu e às vezes a gente fica com medo de colocar, né? Às vezes você tem um dom, quer abençoar as pessoas de alguma forma na igreja, mas não, estou com vergonha, eu estou com medo, o que vão pensar de mim? E a gente deixa de fazer por conta disso, né? 3, pensar bem a nosso respeito, né? Outra coisa também que a gente tem dificuldade, a gente sempre pensa mal da gente, né? Porque a gente vive sempre em 2 polos, né? O ser humano. Ou é quando a gente se acha 0 defeitos, né? Igual tem agora na internet, né? Os comentários sem defeitos. Ou então a gente se acha muito, muito ruim, né? É péssimo, horrível, muito ruim, só coisa ruim, né? Tem nada de bom em mim. Então a gente precisa, né, equilibrar isso aí, entender? Não, peraí, eu tenho que pensar coisas boas a meu respeito também. Tem coisas que eu faço bem, tem coisas, né, características minhas que são positivas, que são boas. Então esse exercício é muito importante, de forma prática. Até aqui algumas vezes eu converso com algumas amigas minhas, né? Da gente escrever mesmo, até como a gente fez aqui, porque é isso, às vezes a gente só pensa nas coisas ruins. E a gente escrevendo as positivas também, a gente vai, não, peraí, a gente vai lembrando isso, vai puxando na memória, vai trazendo na memória e vai assumindo isso, né? Não, tem coisas boas também, né? Então, pensar bem a respeito da gente. 4, não tenha medo de brilhar, né? Brilhar aqui não no sentido de ser superior a outros, né? Longe disso, mas no sentido de mostrar, né, de colocar para fora aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele nos dotou para fazer, né, aquilo que só a gente vai conseguir fazer sem demagogia, sem ser melancólica, piegas aqui também, mas tem coisas que no seu trabalho só você vai poder fazer, só eu vou poder fazer. Deus me colocou ali por um propósito, né, com um propósito. Então a gente entender isso também, não ter medo de brilhar, mas senão eu vou aparecer, o que vão pensar de novo, né, o que vão pensar de mim, como vai ser isso. Né? Então, a gente não tem que ter medo de brilhar, porque, assim como o Socorro leu, a gente é a luz do mundo, né? E não se pode esconder a luz, né, debaixo da cama. A gente precisa brilhar, né? E, 5º, levante outras, né? Levante outras mulheres, outras pessoas, né? Usando a nossa história, nossas experiências, para edificar a vida de outras pessoas, né? Não no sentido de se fechar naquilo, né? E não compartilhar com outros a fim de edificar as pessoas, de ajudar as pessoas, né? De conseguir, poxa, Deus já fez tanto por mim até aqui, olha que Deus, né? Como que Ele me ajudou, como que Ele esteve comigo, que Ele foi fiel, que Ele me levantou tantas vezes que eu não conseguia levantar da cama, nem abrir os olhos, não queria fazer nada. Quantas vezes, né? Então, a gente colocar isso para outras pessoas, né? A gente não ter medo de contar as nossas experiências, é claro que é tudo no seu tempo, cada um tem o seu momento, não é igual para todo mundo tem a sua história, é diferente, é no seu tempo, Deus tem para cada um uma coisa diferente, não tem como também eu contar a minha experiência e todo mundo vivê-la da mesma maneira, não. Para cada um, Deus tem um jeito, né, de trabalhar. Mas da gente entender isso, da gente buscar se conhecer para entender a nossa história, entender quem a gente é e saber, né, que a gente pode, né, contribuir para outras pessoas, ajudar outras pessoas, né? E como eu falei, depois de um bom tempo, né, hoje eu consigo perceber isso, né? Hoje eu consigo entender que eu estou no lugar onde eu deveria estar, né? Até mesmo essa semana, tem 2 alunas minhas, uma teve uma crise de ansiedade na hora da aula e não conseguiu nem fazer a prova de recuperação, que ela estava de recuperação, e ela foi embora. Aí eu comecei a conversar com ela, e depois contei, falei para ela. Ela, nossa, professora, eu nem sabia que você sofria com isso. Né? E outra aluna ontem também colocou na internet um negócio, aí eu falei com ela e comentei com ela, procura ajuda, não tem vergonha não, porque se você não cuidar, né, se a gente não tratar, assim como machucado, vai, né, quando pode parecer que está tudo bem, mas se a gente encostar, vai ficar dolorido, né, vai doer. Então, a gente precisa buscar ajuda, não ter vergonha de buscar ajuda, né, seja também aconselhamento com um irmão da igreja, né? Seja com psicólogo também, que tem coisas, sim, que precisam, né, da terapia. Eu até digo para todo mundo que todo mundo deveria fazer terapia, porque é muito bom. Ajuda a gente a elaborar bastante coisa que, às vezes, a gente não consegue sozinho, né? Então, a gente precisa, né, começar esse processo, né, de entender quem a gente é, assumir as nossas falhas, assumir as nossas fraquezas, até mesmo porque a gente consegue perceber, bom,
né? Se eu tenho essa dificuldade, eu não vou a tal lugar, eu não vou fazer tal coisa. Aí, no caso, não é se esconder, não é fugir, mas é entender os seus limites também, né? A gente, mulher, também acha que vai dar conta de tudo, né? Às vezes, mulher tem que dar conta de tudo. Não tem que dar conta, ninguém tem que dar conta de nada, gente. A gente não é máquina, a gente é ser humano. E Jesus mesmo, Jesus chorou, né? Jesus é vulnerável. Até o pastor falou alguns sermões atrás, que Jesus, né, é esse Deus que acaba com as expectativas da gente, né, no sentido de superá-las, né, melhor dizendo. Supera as nossas expectativas, que é o único Deus que se fez humano. Jesus não está falando de algo que ele não viveu. Não, vocês têm que passar por isso, mas eu não passei por nada. Não, Jesus sentiu, Jesus sofreu, Jesus chorou, é vulnerável, né? Jesus se fez vulnerável, se fez pequeno. Então, por que eu vou achar que não, eu vou dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo? Não, a gente tem que reconhecer os nossos limites. Eu, por exemplo, como eu luto com a ansiedade, eu não posso pegar muita coisa para fazer. Porque se eu pegar muita coisa para fazer, eu sei que eu não vou fazer nada direito. Porque eu vou querer fazer tudo, aí vou ficar pensando que eu tenho que fazer, porque o que vão pensar de mim se eu não fizer direito. Então, assim, uma coisa que hoje eu faço é, não vou pegar tudo. Então, se eu já estou com X coisa aqui, eu não vou pegar. Às vezes, né, pode até parecer, acho que dá para pegar isso aqui. Mas eu falo, não, acho que eu não vou pegar, porque senão eu vou ficar com mais coisa para fazer e eu sei que eu não vou dar conta. Eu tenho o meu limite, né? A gente tem a nossa limitação. Então, a gente precisa entender isso, que a gente não vai dar conta, né? E que bom que a gente não vai dar conta, porque aí a gente entende que a gente precisa de Jesus o tempo todo, né, para nos ajudar a atravessar e passar pelas situações, porque a gente sozinho não dá conta. A gente é incompleto, a gente é imperfeito, né? A gente precisa da graça e do auxílio dele para a gente, né, passar pelas coisas. Então, não tenham, né, vergonha, medo, né, de buscar ajuda, assim, seja, né, primeiramente, né, espiritual, né, com aconselhamento, pastor ou alguém que você tenha confiança, né, e também terapêutico, psicológico, né, e também para a gente não se cobrar tanto, né, às vezes a gente se cobra tanto. Muito tempo eu também me cobrei muito. Eu sempre, na verdade, pensava assim, não, os outros sempre tinham uma autoestima, né, baixíssima. Sempre os outros eram melhores do que eu. Os outros, não. Aí, quando o outro errava comigo, pisava na bola, não, mas tadinho, né? Então, assim, mas até um certo momento em que eu comecei a ficar com várias crises de ansiedade, com medo das pessoas. Porque eu achava, né, que não, fulano, né, não fez nada de errado comigo, não fez, né, e eu tenho que aturar tudo isso. Não, eu tenho que aturar, porque se eu não aturar isso, meu Deus. Então, eu também pensava muito isso, né? E Jesus me mostrou que não é isso que é o reino de Deus. Não é a gente aturar tudo, né? Desrespeito, vou aturar, fulano está me desrespeitando, eu vou aturar. Não é isso. Jesus nos manda, assim, amar todo mundo. E amar é serviço. Amar tá precisando de mim? Tô lá, tô orando por você, tô com você. Né? Não é desejar o mal, fez mal, então quero que né, o mal volte para você. Não é isso. Isso que Jesus está falando. Mas não é da gente, né, ir lá para uma situação em que você fica mal, eu tinha umas amigas que eram assim. Hoje, depois de muito tempo que eu percebi isso, né? Que eu tirava na faculdade, tirava uma nota boa, mas você fala isso, mas você sempre tira nota boa. Né? Claro que assim, meu marido também falava isso para mim, mas falava de um outro jeito. Depois de um tempo eu percebia que a fala não era nesse sentido de, tipo assim, positiva. Era mais eu sempre tinha que estar por baixo. Eu era amiga, mas se eu, né, ficasse por cima em algum momento, não era mais amiga, porque os outros tinham que estar em cima de mim. E eu, por muito tempo, eu aceitei isso, né? Até minha psicóloga falou isso para mim uma vez, que as pessoas fazem coisas com a gente também, mas à medida que a gente permite, né? Também a gente, às vezes, tem mania de jogar a culpa só nos outros. Porque fulano é assim, fez isso comigo, né? E, às vezes, a gente não entende que o que fulano fez é de fulano. Mas a forma que eu vou lidar com isso é minha. Agora, o que fulano fez, fulano que tem que, né, procurar ajuda, tem que rever o que ele fez, mas eu tenho que ver como que eu vou lidar com isso. Né? Então, por muito tempo, eu imaginava isso. Não, todo mundo pode fazer tudo, me fazer de gato e sapato, porque não, eu tenho que, né, tá boa para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, cuidando de mim, eu não estava, porque eu comecei a ficar muito mal,
ter várias crises de ansiedade, foi um dos anos mais difíceis assim para mim, de muita crise de ansiedade, né, não conseguia nem encontrar as pessoas, tinha medo de falar com as pessoas. Então, assim, é muito isso, né? A gente precisa entender que não é, né, para a gente se cobrar, a gente não precisa se cobrar tanto, né, em determinadas situações. Entende seu limite, entende, né? Se respeita também, todo mundo tem seu limite, então a gente precisa entender os nossos limites, né? E ser corajosa, né, não é a gente achar que a gente pode tudo sozinha, que a gente pode tudo na nossa força, que eu vou dar conta de tudo sozinha assim, não preciso de ninguém, não é isso. Né? Na verdade, ser corajoso é a gente entender que a gente é fraco, que a gente é vulnerável, que a gente precisa sempre de ajuda, que a gente precisa do outro. Né? Então, é isso que Deus colocou, né, no meu coração para falar essa noite com vocês, para compartilhar. Né? Como eu falei, não era tanto uma pregação, por isso que até que eu queria ficar ali embaixo, porque é mais um bate-papo mesmo, né, para compartilhar com vocês. E como eu falei, né, Deus me incomodou muito, né, para contar isso depois de muito tempo, né, de muitos anos. Eu nunca contei isso para ninguém, assim, né, no microfone, no público, né, digamos. Mas essa semana, como eu falei, eu tive 2 confirmações de que era um momento, né, e creio que Deus vai abençoar, né, Deus vai trazer a cura para a gente, né, e eu sei que se eu estou aqui hoje, né, é porque Ele me preparou para isso, porque Ele me chamou para isso, e é Ele que me capacitou para isso, né, toda a glória para Ele, longe de mim, né, eu não sou nada, né, Ele que é tudo na gente, assim como a Bíblia nos diz, né, Cristo em nós é a esperança para o mundo, né, então que a gente possa brilhar a nossa esperança e a partir das nossas histórias, das nossas experiências, né, de tudo aquilo que a gente passa, porque todos nós passamos, né, a vida, na verdade, a caminhada com Jesus, a gente vai descobrindo que aqui eu acho que é mais luta do que vitória, né? Às vezes se prega por aí que é só vitória, mas acho que, na verdade, a caminhada com Jesus aqui é mais luta do que vitória. Mas a diferença é que a gente sabe, né, que Ele vai estar com a gente, assim como Ele prometeu, até a consumação dos séculos. Né? Então, Ele vai estar com a gente, do ladinho da gente. É só a gente chamar, é só a gente falar, Jesus, vem. Né? E contar para Ele que, com certeza, Ele está passando com a gente por todas as situações. Né? Então, que Jesus possa abençoar as nossas vidas e nos ajudar nesse processo, né, para a gente se conhecer, né, de forma sadia. A gente está vendo aí que cada vez mais está aumentando o número de pessoas com depressão, com ansiedade, e tem levado ao suicídio, né? Na minha escola mesmo, 5 adolescentes, uma de 14 anos, né, tentou suicídio. Então, assim, eu olho, né, você pensa, nossa, tão pertinho de mim, né, numa realidade de uma escola que não é tão grande. Então, você vê, né, adolescentes, crianças, né? Então, isso a gente precisa, né, orar, obviamente, em primeiro lugar, mas também trabalhar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Isso é muito importante, né? Prova disso é que o mundo está doente, as pessoas estão doentes e precisando de ajuda, né? Então, que a gente possa usar as nossas experiências para abençoar outras pessoas, para levantar outras pessoas também, né?